Bom, então, explicando a lógica das minhas respostas nessa última prova que teve sexta-feira. Bom, a primeira questão ali que perguntava o método, qual que era a assinatura válida para o método que inicia um programa Java, vulgo o método main. E bom, a alternativa que eu coloquei foi AD, porque o método main, ele basicamente precisa das seguintes características. Ele precisa ser público, ele precisa ser acessível por qualquer lugar, em qualquer hora. Ele precisa ser estático, porque a classe inicialização do Java provavelmente nunca vai ser instanciada. Ele precisa ser void, porque ele não vai retornar nada exatamente na execução dele. E ele precisa receber um argumento de strings que geralmente vai contornar e vai ser utilizadas para caso ele seja chamado de algum programa externo, como um console, terminal, esse tipo de coisa. Então aqui a única questão, como eu já disse anteriormente, sobraria seria AD, que seria exatamente o que a gente tem hoje em dia em qualquer programa, né, que é public static void main, string, args. E bom, indo então para a segunda questão, ele dá uma linha de código que constrói uma string JavaTM e ele pede quais dos métodos abaixo vão modificar este objeto. Bom, de cara dá para excluir a primeira alternativa, porque append não é um método da classe string, então não vai funcionar, vai ser jogado um erro. Trim é um método da classe string, porém ele remove os espaços em branco que tiverem no começo e no final de uma string. Como a string criada aqui não tem isso, provavelmente o objeto não vai ser alterado. Bom, substring também é um método da classe string, e esse argumento que é passado para ele é a partir de qual caractere da string você vai criar uma nova string. E bom, como ele tem mais de 4 caracteres, né? Porque ele começa com 0, ele vai conseguir formar uma substring tranquilo. Então ele vai começar aqui do Java, que é o caractere 3, quer dizer, do A do Java, que é o caractere 3, e vai fazer uma substring com todos os caracteres até o final. E por último temos o replace, que também é um método da classe string, e ele recebe como argumentos 2 caracteres. O primeiro caractere, que é um caractere a ser encontrado na string, e o outro que é um caractere a ser utilizado para substituir o caractere encontrado. Como aqui a gente tem o caractere A, 2 vezes inclusive nessa string que foi passada, essas duas strings vão ser alteradas esses 2 caracteres vão ser alterados para x, então o objeto vai ser modificado. Ou seja, aqui as alternativas certas seriam C e D. E bom, indo então para a terceira questão, ele dá uma nova linha de código, dessa vez criando uma matriz de strings, onde essa matriz vai ser um vetor de 4 espaços, com cada espaço possuindo um vetor de 8 espaços dentro. Bom, quando você cria matrizes ou vetores de números de números em si, o valor padrão deles sempre vai ser 0. Porém, como a gente está criando um array, um vetor de uma sequência de caracteres, todos os valores padrões dele vão ser null. Então, logo nisso, você já pode escolher a primeira alternativa, porque nunca o valor desse vetor que a gente acabou de criar vai ser 0. Bom, por segundo, ele pede também aqui a length desse vetor. E bom, como eu já disse antes, é um vetor de 4 espaços, que no caso é esse primeiro número aqui, que cada espaço desse vetor de 4 espaços vai ter um vetor de 8 espaços dentro. Ou seja, o que vai controlar a length desse vetor, dessa matriz, no caso, vai ser o primeiro número dado. Então essa matriz ela vai ter leng 4 apenas. Então já dá para excluir essas alternativas que tem 32. E por último, aqui, como eu já disse na questão anterior, inclusive, que no caso
os índices eles são contados a partir de zero, o índice 4 não existe pro vetor principal, porque como são 4 espaços, os índices vão de 0 a 3. Então, essa alternativa aqui provavelmente jogaria um erro. O que por último só sobra então a alternativa D, né? Bom, indo agora para a quarta questão, ela pede qual é o intervalo de valores para uma variável do tipo short. O tipo short ele usa 16 bits, é um inteiro de 16 bits. E bom, como o primeiro bit de todos os inteiros, na verdade todos os números, é utilizado para indicar o sinal dele, o tamanho dele vai ser basicamente tipo, se for 16 bits, no caso de 15 bits negativos, até 15 bits positivos menos 1, porque esse último número seria ocupado utilizando o 16º bit, que no caso está sendo ocupado para dizer se ele é negativo ou positivo. Então aqui a alternativa seria D, que inclusive se você você consegue conferir esse resultado usando aquela variável integer.maxLength, maxValue e minValue, que no caso aqui não seria nem integer, seria short, né? Short, maxValue e minValue. E se você fizer isso, você vai ver que dá certinho isso. Então, tranquilo. Passando então para as questões de cálculo em si, né, de programação, na verdade, a primeira questão é bem simples. Ela já te dá aqui o começo da estrutura do seu programa. Ela te dá esse vetor aqui para usar como caso de prova. E basicamente o que ele pede é: você vai receber esse vetor de notas e você tem que fazer a contagem de quantos alunos tiraram uma nota acima da média, que no caso seria igual a 60 ou maior, e alunos que tiraram abaixo da média, que seria menos de 60. E por último, então, printar, no caso, os alunos que foram abaixo, os alunos que foram acima, e também uma média das notas dos alunos, uma média aritmética. Bom, para fazer isso foi bem simples, na verdade. Primeiro, tem aqui a cópia do código que já foi entregue para a gente, né? Então, eu criei 3 variáveis de inteiros, onde a primeira vai armazenar a soma de todas as notas, para depois eu fazer a média. A segunda vai contar quantas pessoas tiveram uma nota boa e quantas pessoas tiveram uma nota ruim. A partir disso, então, eu chamo um for each, esse daqui no caso, onde ele vai pegar cada nota desse vetor de notas e ele vai verificar se a nota é boa, no caso, se ela é maior ou igual a 60, então vai adicionar 1 ao contador de notas boas. Caso não, ele vai adicionar 1 ao contador de notas ruins. E por último, então, ele vai somar essa nota ao valor das notas, a soma das notas. Por último, então, depois disso, eu vou calcular a média. Eu vou criar, então, um float, que é um número com casas com vírgula, né? Vou então fazer a divisão da soma das notas pela quantidade de notas que tem, que dá para fazer só pegando o tamanho desse vetor. E eu tive que fazer um casting para float, porque como eu estava dividindo um inteiro por inteiro, ele estava reconhecendo como inteiro mesmo eu colocando a variável que vai receber o valor como float. Não sei se existe algum jeito melhor de fazer isso, mas foi o que eu pensei na hora. E por último, então, eu só printo os 3 valores, né? Bom, agora na questão da última questão, que, bom, basicamente ela dá para você uma matriz quadrada, que no caso tanto o número de colunas quanto o número de linhas é igual. É uma matriz de caracteres. E ele basicamente pede para você armazenar tanto a diagonal quanto a diagonal inversa dela em 2 vetores e depois printar esses vetores para o usuário. Bom, para fazer isso, eu primeiro então recriei a matriz lá, como vocês podem ver está exatamente igual. E bom, depois disso eu então criei 2 array lists, vetores dinâmicos. E então aqui está o código principal, a princípio.
eu primeiro fiz um bloco de tentativa, onde eu utilizei ele para poder garantir que, no caso, a matriz vai ser quadrática. Então, a primeira coisa que eu faço é chamar um for loop, onde ele vai iterar por todos os itens, por todas as listas da matriz, né, no caso. Então, tipo, ele vai iterar por essa linha, por essa linha, por essa linha, por essa linha. E a primeira coisa que ele vai fazer em cada linha é verificar se o tamanho, se o vetor daquela linha tem o mesmo tamanho que o vetor principal em si, para garantir que todas as linhas vão ter a mesma que todas as linhas vão ter um número de colunas igual ao número de linhas. Caso isso não aconteça, ele vai em qualquer momento do looping jogar esse erro de índice inválido e vai apontar para esse bloco aqui, que é de captura de erro, onde eu vou apenas informar que a matriz precisa ser quadrada. É só para fazer uma validação mesmo, esse bloco. Bom, agora, então, para a parte do código em si que importa, para cada linha que eu for iterar, eu vou basicamente adicionar na diagonal principal o índice da matriz com o índice do valor que eu quero daquela linha. Então, por exemplo, quando for a primeira linha, vai ser 0, e ele vai pegar o índice 0. Quando for a linha 1, ele vai pegar o item 1, e assim por diante. Então, na linha 2, ele vai pegar o item 2. E assim eu vou conseguir fazer a diagonal de uma forma bem simples. E agora, para a diagonal inversa, já é um pouquinho mais complicado, porque eu vou ter que fazer um cálculo onde eu tenho que pegar o último e diminuir o número da linha. Então, por exemplo, na primeira eu vou pegar a primeira linha, na segunda eu vou pegar o último menos 1, e na terceira eu vou pegar o último menos 2, e por aí vai. E daí é para isso que esse inteiro serve, para eu pegar o número do último índice. Então eu vou pegar e vou fazer o tamanho da linha menos 1, porque no caso, tipo, o índice o último índice ele já vai ser, né, o tamanho da linha menos 1. E por último eu vou diminuir o número da linha em si. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, esse resultado aqui vai ser, no caso, 5 para esse caso, e daí aqui vai ser 0. Então, ele já vai pegar o índice 5, que dá certinho o último item da lista, da primeira lista. E, bom, assim, depois que eu adiciono, então, esses itens para cada uma dos vetores dinâmicos que eu criei, eu só mostro na tela utilizando, no caso, um método que o próprio vetor dinâmico tem, que é para mostrar ele. Então, eu não preciso colocar nenhum looping para mostrar ele certinho na tela. Então, agora, só por último, mostrar, então, aqui o resultado dessa questão 6 e também o resultado da questão 5. E, bom, creio que é isso. Infelizmente passei um pouco tempo, mas era isso. Espero que tenha ficado entendível.